Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, meu povo! Começando mais um Pode Ler e Escrever. Hoje, um episódio mais do que diferenciado. Hoje estamos com ele, fundador da Associação Viva e Deixe Viver, ONG que atua na contação de histórias em hospitais de todo o Brasil. Com vocês, Valdir Simínio. Tudo bem, Valdir? Como você está? Tudo bem, Luiz. Muito obrigado. Agradeço essa oportunidade da gente poder falar um pouquinho da Viva e Deixe Viver para a nossa audiência. Eu que estou muito feliz com a sua participação aqui, porque projetos que agregam valor na vida de outras pessoas, eu acho que acolhe o coração de qualquer um. Então, assim, vamos contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da história desse projeto tão maravilhoso. Valdir, como que surgiu, ou melhor, como que a sua carreira foi se montando até chegar no formato de ONG? Então, Luiz, eu acho que, assim, no fundo, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Acho que todas as empresas da qual eu trabalhei, eu venho da área de comunicação, né? Sou formado em comunicação social, mas eu sempre atuei com marketing, relações públicas, em agências de comunicação, depois virei cliente e também veículo de comunicação, né? Tive a oportunidade de trabalhar na MTV e na Rede Globo. Então, assim, quando a gente trabalha dentro de veículos de comunicação que impactam pessoas e que a gente também tem acesso a muita pesquisa, eu sou apaixonado por pesquisa, uma das coisas que mais me incomodava nessas análises era ver uma criança pequena em frente à TV durante muitas horas, né? A Viva tem 27 anos, então nós preconizamos a internet. As crianças não tinham acesso à internet, então a televisão era o veículo de comunicação que as impactava. E quando eu entrava dentro de um hospital, numa pequena enquete, oferecendo uma história, oferecendo uma leitura, eu sempre tinha a recusa, e era uma recusa muito grande. Pelo prazer que a gente tem pela leitura, mas pelo desprazer que muitas vezes uma criança não é motivada. Eu sempre digo, se a gente não tem um adulto dentro de casa, leitor, dificilmente a gente vai ter uma criança também que seja leitora. E esse reflexo era o que mais me incomodava. A ideia mesmo da Viva nasceu quando eu morei nos Estados Unidos no início dos anos 90, pela MTV, estava fazendo um estágio interessante, mas eu tinha muito tempo da minha vida e eu me engajei no trabalho voluntário, mas um trabalho voluntário muito diferenciado da visão assistencialista. Um trabalho voluntário engajado, com horas qualificadas, com capacitação e treinamento, e foi junto com uma organização de idosos. Eles doavam parte do tempo deles conversando com estrangeiros para melhorar o vocabulário, melhorar a dicção. Isso, de uma certa forma, me deixou muito feliz, porque não era um asilo, tá? Eram pessoas de um nível cultural muito bacana. Então a gente tinha, na verdade, eles eram os grandes contadores de história, né? E uma dessas senhoras falou, olha, a gente está doando o melhor de nós para você. O que você pode fazer enquanto você está aqui, né? Aí ela já me puxou ali na razão e na reflexão. E eu falei, olha, eu estou aceitando a indicação. Ela falou, aqui nós estamos conversando. Seria importante que você lesse para alguém. E aí, correndo, eu me alistei no St. Vincent, um hospital na ilha de Manhattan. E eles tinham um curso de formação de voluntário para tirar essa visão assistencialista e a gente poder, de fato, perceber a importância do trabalho voluntário. Isso, Luiz, para mim foi o divisor de águas, né? Eu voltei para o Brasil no final de 92 e comecei a sentir aquela necessidade de exercer aquilo que eu fazia, mas durante 5 anos trabalhando na loucura de um grande veículo de comunicação, eu não tinha muito tempo. Imagino, ainda mais a MTV, que era um polo de comunicação que falava diretamente com o jovem na época. Isso era o mais interessante, né? Porque como é que a gente sensibiliza o jovem? Hoje a gente rotula o jovem como uma pessoa chata,
pata, como uma pessoa, né, com tantos adjetivos que a gente, assim, eu nunca gostei. Até porque nós fomos adolescentes e a gente sabe exatamente quais são as dores, né, do adolescente. Nessa caminhada, eu percebi que de 92 a 97 eu passei a ser um doador financeiro. Então eu comprava brinquedos, materiais escolares, participava de algumas festinhas das crianças do Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecto-contagiosas. As pessoas até falavam, puxa, mas você não tem medo de contar história dentro de um hospital com tantas doenças ligadas? Na época, o fortemente era AIDS, né? Eu falava, olha, eu não tenho medo, o médico não tem medo, a enfermeira não tem medo, o fisioterapeuta não tem medo, ninguém tem medo. Se a gente tem a noção da proteção, e o curso da Viva, de uma certa forma, foi um espelho do que eu aprendi lá fora, mas a gente fez uma adaptação para o gosto brasileiro e principalmente para a gente poder atuar dentro de hospitais. Quais são, né, as seguranças, né? Quais são as práticas que o profissional da saúde aprende para poder exercitar seu trabalho dentro da saúde? Então, a gente levou isso também para a formação do nosso voluntário. Nessa brincadeira, eu sempre digo que a gente começou no Emílio Ribas porque, enfim, teve lá um grupo de enfermeiras que gostou da ideia, a gente começou a exercitar, muitas crianças que não gostavam de ler passaram a gostar, muitas crianças não queriam a história do livro, mas queriam uma história inventada, né? E aí então a brincadeira ganhou forma. O ambiente em si era muito interativo, né? Porque a criança tinha aquele dinamismo, né? Eu vou te dizer uma coisa, a gente quando entra num hospital, a gente tem aquela impressão de fato da tristeza, da angústia de uma criança, dela estar afastada de um monte de coisas que ela gosta, do inesperado. E tudo isso de fato causa medo. Quando entra uma proposta onde você vai brincar, você vai ler, você vai dar a possibilidade dessa criança se tudo aquilo que o livro está proporcionando, né? E o computador também, né? Porque quando a gente se esmera para contar uma história, para ter um repertório, a gente está fazendo em prol daquele momento que vai passar a ser único na vida da criança. Eu também brinco que quando a gente se firmou dentro do Emílio Ribas, eu precisava de um espaço para poder ter os livros, ter as atividades, né? E aí foi muito engraçado, que na época o Dr. Guido Levi, que era o diretor técnico do hospital, ele falou, primeiro conversa com a comissão de infectologia, porque guardar livro aqui dentro pode ser perigoso, pode ser... Aí eu falei, olha, eu já dei uma olhada na literatura, não existe praça que passou algum tipo de doença. Né? Aí ele pegou e fez assim, bom, conversa com a comissão, e nós tivemos o prazer de ter o acolhimento do Dr. Francisco Ivanildo, que até hoje, né, ele nos dá todo um suporte na formação do nosso voluntário, mas eu ganhei o expurgo do quarto andar. Imagina, Vive e Deixe Viver nasce do espaço onde guardava lixo. Então, assim, quando você fala ler e escrever, a gente nasceu do lixo hospitalar. Então, para mim, isso é tão simbólico, né, tão significativo, de como o hospital nos aceitou, abriu espaço e nos deu essa possibilidade. Hoje, nós estamos em 90 hospitais, em 5 estados brasileiros. Né? Então, essa semente plantada foi frutificando e foi ampliando os nossos horizontes. E isso acabou sendo extremamente benéfico. Nossa. Ô Valdir, me fala um pouquinho, como foi o feedback das famílias nesse início? Porque uma coisa é quando você pega o projeto agora, que ele tem toda uma estrutura, todo um formato, toda uma dinâmica que foi lapidada durante o tempo. E o início, assim, é uma aposta, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. No fundo, né, eu sempre brinco que eu morava na Oscar Freire e naquele período eu estava na Rede Globo, que era na Alameda Santos, então tinha um hospital no meio do caminho. Vamos lembrar também que nesse hospital a gente tinha crianças que já tinham perdido seus pais e suas mães pela doença, né? Então nós atendíamos muitas crianças órfãs que já estavam em casas de apoio. E também muitas avós que cuidavam dos seus netos, né? Que eram, de repente, um alicerce daquela família. E, para mim, foi muito gratificante ver o quanto essas famílias incentivavam a prática da leitura. Chegamos até um momento que a criança rejeitava, né? A gente sempre respeita o nome da criança, mas a avó, ou a mãe, ou o pai falava, não, ele não quer, mas eu quero. Dá para você contar?
Se você conta para a criança, então a gente percebeu que nesse arcabouço, todos que estavam ali recebiam a história. A criança, a família e os próprios profissionais da saúde que começaram a perceber e prescrever. Né? Olha, preciso de um contador porque a criança vai tomar uma injeção, vai fazer um exame, vai fazer uma cirurgia. Será que a gente não consegue envolvê-la com alguma literatura que traga coragem, traga força para essa criança? E a gente foi, de uma certa forma, criando e descobrindo também conteúdos que nos ajudassem a mostrar e deixar esse ambiente mais leve. Né? Como eu falei, eu adoro pesquisa. Então, a gente sempre fez pesquisa. Então, pesquisa mostrando a criança antes, né, da contação de história no hospital, através dos desenhos, depois da contação de história. E você via desenhos cinza, preto, cruz, caixão, e de repente, depois da contação de história, colorido, o livro desenhado, a doutora que vai me ajudar. Então a gente via ali um processo de humanização dessas relações. Né? Hoje, nós fizemos várias pesquisas com diversos focos. Tiveram 2 pesquisas que a gente desenvolveu que a gente questionava com os pais, né? Como que é a leitura, quem incentiva, quem lê para a criança. Nós descobrimos que 75%, nas 2 pesquisas, 75% dos pais não liam para os seus filhos. Mas a criança precisou ficar doente para ele perceber a importância da leitura. Então, como você falou, qual a influência para os pais? Leia. Porque se ela não tiver um leitor como um espelho, dificilmente ela vai se apaixonar pela leitura. E os 25% dos pais que leem, que davam toda essa chance para a criança, a gente percebia um interesse genuíno, né? Quando eles falavam, olha, conta porque você não vai contar história para o meu filho, você está contando história para mim também. Que coisa boa, hein? Dessa é uma sensação boa quando você percebe que você está impactando positivamente a pessoa. Olha, essa é a relação, nós temos um cuidado muito grande, né, como eu falei, de respeitar o nome da criança, de oferecer a história, mas esse impacto, hoje, os nossos registros, né, nós temos um diário do contador de história, que quando é a percepção dele. Então, eu entrei no quarto, a criança estava triste, a gente aplica uma escala de humor e dor. Então, a gente vê a reação da criança. Estava triste, estava chorosa, não queria história. Ele é atendido em diversos âmbitos, na UTI, no quarto, na enfermaria, no hospital dia. Então, tudo isso a gente registra. Né? O voluntário tem ali 15 questões que, rapidamente, ele computa a participação dele. E esse retrato nos mostra a diferença. Aquele retrato de o que era antes e o que é depois. Só que isso não bastava. Eu sempre tive vontade de saber organicamente o que acontece, né, quando eu estou contando uma história. Como é que o organismo da criança é. E nós tivemos a felicidade de encontrar um neurocientista, o Dr. Guilherme Brockdown, que nos ajudou a desenvolver uma pesquisa para a gente avaliar a queda do cortisol no organismo da criança, que é o hormônio da tristeza, da angústia, do estresse, né, do medo. E nós fizemos com 80 crianças uma pesquisa no final de 2001. Esses resultados vieram à tona, virou um paper internacional. Então, nós ganhamos uma visibilidade porque a gente mostrou que o grupo controle, as crianças que brincaram, né, foram 80 crianças impactadas, 40 brincaram, 40 receberam a contação de história escolhida por ela. Então, nós tínhamos 8 livros que a gente oferecia e a criança escolhia. A criança que brincou se beneficiou muito, porque o cortisol baixou em 4 vezes. E a criança que recebeu a contação de história dobrou a queda, foi para 8 vezes. Ou seja, como se não bastasse a nossa felicidade, nós estamos agora finalizando um campo de uma pesquisa maior do que essa. Essa pesquisa foi reolhada junto com a Unicamp. Olha! Então, assim, quando a gente percebe que, de fato, prescrever remédio e entretenimento, contação de história, música, né, o clown hoje, você desperta a imaginação e a criatividade da criança dentro de um âmbito tão frio e tão inesperado para ela, que ela nunca sabe o que vai acontecer, qual vai ser a próxima agulhada, o próximo exame que ela vai fazer. Né? Nossa, que fantástico, que coisa maravilhosa. Valdir, você falou um pouco dos voluntários. Uhum. Hoje,
como que os voluntários interagem? Tem algum curso que eles fazem? Tem alguma regras que você passa para o pessoal poder se adequar? Então, a gente sempre teve a preocupação de acolher os voluntários, né? Até para que ele entenda que aquele trabalho não é uma chuvarada, né? Que ele entenda que o papel que ele vai desenvolver nessa doação semanal hoje gira em torno de 2h30, né? A média do que os voluntários doam. Isso faz a diferença quando a pessoa é capacitada, é informada, e não só com o curso, porque a gente tem muitas atividades durante o ano para ele melhorando a sua aptidão, o seu repertório, né? Então, o curso de formação do Viva, daqui a pouquinho nós vamos abrir agora no segundo semestre, mais uma edição. A gente está começando a fazer 2 edições de formação por ano. Então, é um curso de 10 módulos, onde 4 módulos nós focamos na saúde, o que é estar dentro da saúde, os resultados que a gente produz, né? E 6 módulos nós vamos construir o contador de história que existe dentro desse ser. Então, assim, ele vai interpretar, ele vai ler, ele vai utilizar o brinquedo, ele vai utilizar a criatividade. Você vê, é até adequado o nome do podcast. Em 2006, eu criei um jogo de contar histórias chamado Eu Conto, porque os jovens, eles não gostam muito dessa coisa assim, contador de história para criancinha, eu não sou mais criancinha. Eu falei assim, bom, como profissional de comunicação, eu falei, e se você virasse um autor de histórias? Isso é legal. Eu falei, se a gente promover um curso de contação de história, onde você pode contar, criar, imaginar, escrever, ilustrar e virar um... Então, há 17 anos na psiquiatria, 16 anos na psiquiatria do Hospital das Clínicas, a gente tem uma atividade que é toda terça-feira, onde a gente vai, junto com os jovens, criar histórias. O jogo chama Eu Conto, são palavras e ilustrações, e esse jogo ganhou uma visibilidade que nem eu mesmo imaginava que isso ia acontecer um dia. Nós criamos versão para falar de cuidados paliativos, porque ninguém quer falar de morte para criança, com criança. Com a turma da Mônica, nós fizemos uma edição para falar de câncer infantil, também os pais. São temas muito duros, muito tabu, mas quando você leva dentro do lúdico, a criança consegue se expressar e consegue aliviar as angústias dela. Um sobre prevenção de acidentes no trânsito, porque a indústria automobilística é a que mais mata e aleja pessoas que atentam à saúde. Diabetes e hipertensão, vamos falar. E agora nós estamos com o apoio do Hospital Infantil Sabará na produção de para falar de vacinas, que é outro problema crônico que nós temos no nosso país, né? Quer dizer, depois da pandemia baixamos absurdamente, né, os índices de vacinação, seja das crianças, seja dos adultos. Então, você vê, é uma usina de criatividade a Viva. Então, tem um curso de formação, tem o Sacola Literária, que também agora no segundo semestre a gente traz autores de livros para discutir temáticas. Esse ano nós vamos falar de histórias e musicalidade, né, como que a música, né, acompanha sempre uma história que nos dá a possibilidade de ser mais criativos. A gente tem domingueiras digital, um domingo por mês, tem contação de história, que é um meio que um sarau, que a gente tem no Brasil, um representante de cada praça do Brasil contando história. Então, nós temos o Viva On, que são salas abertas, 3 salas por semana, para quem quiser participar, não é só para o voluntário do Viva. As nossas atividades a gente oferece para a sociedade. E temos também, Luiz, um site, nós criamos um site de conteúdo que é o bisbibliotecaviva.org.br. É para bisbilhotar mesmo. Então, tem livros digitais que nós mesmos produzimos, com as nossas experiências. Nós temos jogos, nós temos música, enfim. Nós temos referência de livros por faixa etária, para o voluntário que quiser aumentar o repertório. Nós lemos, esse último ano, foram mais de 10 mil livros lidos, né? Antes da pandemia, esse número chegou a 25 mil livros. Nossa, que coisa maravilhosa. Ô Valdir, eu só sei que eu fiquei pensando aqui, você falou dos temas, e na minha cabeça só veio uma coisa, a pessoa sai daí transformada, porque esses são temas tão impactantes do nosso dia a dia, e assim, o voluntário, ele passando por essas pequenas transformações, a pessoa não entra do jeito que chegou. Não. Eu acho que isso é fantástico. Assim. A gente tem declarações, né,
dos voluntários, do quanto isso transforma a vida deles, e do quanto eles se tornam mais produtivos, mais empáticos, o quanto eles percebem de fato, né, vivenciar a dor de uma criança, o sofrimento de uma criança, no fundo também é um espelho para nós. Se a gente não estiver preparado para essa ação, as pessoas desistem. A média de anos que um voluntário fica na Viva são 9 anos. É 2 vezes mais que a média Brasil, né? Hoje nós temos 700, chegando à marca de 700 voluntários. Então, quando essas pessoas percebem que aquilo é bom para o outro, mas mais do que nunca é bom para ela, muda tudo. Essa percepção é fato. O próprio voluntário fala, todo mundo deveria fazer esse curso da Viva, não para ser voluntário do Viva, mas para poder entender como é que a gente pode, através da comunicação, da contação de história, aplicar isso em diversos âmbitos, né? Nós estamos agora há 2 anos testando um projeto de contação de história dentro da sala de aula, em Olambra. Estamos em 5 escolas e nós estamos levando a contação de história de comum acordo com a Secretaria da Educação, de comum acordo com o professor, é o professor que determina os livros que nós vamos ler. Então, você muda. Então, se eu estou no hospital, eu estou falando de imaginação, de criatividade. Se eu estou na escola, eu posso falar de prevenção de saúde, que é uma situação, muitas vezes, trágica no nosso país. A gente não trabalha prevenção. Né? Valdir, me veio uma questão na cabeça sobre a questão dos desafios atuais. Hoje, como que você está lidando com eles? Tem uma questão mais de expansão, mais organização, porque, querendo ou não, o projeto cresceu e cresceu muito. A gente tem um cuidado muito grande, né? Hoje, por exemplo, foi um dia que a gente, mensalmente, a gente se reúne com todos os líderes de todas as praças e uma vez por ano eu consigo trazê-los todos fisicamente para a gente ter uma convenção e discutir exatamente qual é a nossa trajetória. Nessa última convenção, nós pensamos como será a Viva em 2030. E nós estamos adequando, acho que o maior desafio é adequar as 17 ODSs nessa nossa caminhada. Então, assim, se a gente quer um planeta sustentável, mais saudável, um planeta que, de fato, faça a diferença, né, na vida do futuro, da criança que está vindo agora, que ela vai receber esse mundo bem estranho, né? Eu acho que quando a gente provoca isso... Então, nós temos um cuidado muito grande com o crescimento, né? Então, se alguém se interessar em levar o Viva para alguma praça nova, que essa pessoa tem que fazer o curso da Viva e tem que fazer um curso também de liderança, porque, no fundo, as pessoas acham que é tudo maravilhoso. Vamos lá, vamos fazer. São horas, são trabalho, tem gestão, tem comunicação, tem administração, né? Os nossos projetos estão alinhados a leis de incentivo, então nós temos uma equipe hoje afiadíssima. Mas o maior desafio nosso, nós estamos transformando, né, nesses últimos 4 anos, a gente começou a repensar a Viva, não como um polo só da saúde, porque nós estamos sendo reconhecidos pela educação e pela cultura. Então nós criamos a Viva e Eduque, que vai ser uma escola da arte de contar história. Olha que maravilhoso. Muita gente nos procura e fala assim, eu quero aprender a contar história, mas eu não quero ser seu voluntário, mas eu não quero atuar em... Aí vem professor e fala, eu queria aprender a contar história para melhorar o meu trabalho dentro da sala de aula. O executivo, eu queria aprender a contar história para melhorar a minha comunicação. Então a gente percebeu que a arte de contar história é magnífica e a gente conseguiu entender que o nosso trabalho, mesmo nascendo na saúde, hoje ele ganha uma possibilidade da gente estar em outros âmbitos. Né? Nossa, que maravilhoso ouvir isso de você. Ô, Valdir, eu fiquei pensando aqui, sucesso é uma coisa difícil de medir, mas você se sente realizado com o que está acontecendo hoje? E assim, você acha que chegou num patamar legal? Era isso que você imaginava? Eu vou dizer que eu não imaginava nada disso. Eu imaginava que eu ia continuar sendo um executivo da comunicação, e isso não passava, de fato não passava. Tanto é que em 97, quando eu fundei a Viva, eu consegui levar a Viva e o meu trabalho na Globo por mais 4 anos. Sim. 2001 foi o ano internacional do voluntário e nós já viramos referência. Né? A Viva foi a única organização a ser convidada a participar. Lembre-se, 2001 foi o grande problema que nós tivemos, né? Das Torres Gêmeas, e num ano que a gente estava festejando exatamente o trabalho voluntário. Então, a Viva foi a única organização a ser convidada para apresentar o projeto na Prefeitura de Nova York, porque
No livro que eu escrevi junto com o Felipe Velicic, a gente fala claramente, quer dizer, com 4 anos, a gente já tinha essa visão. Sucesso, para mim, é meio efêmero, né? Porque, assim, a cada degrau que a gente sobe, a gente vai vendo possibilidades de aumentar ou reduzir, com muita parcimônia, com muito cuidado. A gente quer sempre cuidar muito bem do voluntário, né? Então, assim, essa caminhada, Luiz, eu não diria que é sucesso, não é um sucesso, mas é exatamente dar a oportunidade do ser exercer cidadania. Então, quando você está exercendo cidadania, você está acolhendo o outro, você está levando cultura, você está levando educação, você está levando... Isso tudo é uma construção de uma nova sociedade. E na saúde, que sempre foi bombardeada, né? A fila da saúde, descaso da saúde. Não tem um dia que a gente não liga a televisão ou a internet e vê exatamente a situação dos hospitais. Veja Porto Alegre, né? Com toda essa tragédia, os nossos voluntários de lá falaram: a gente precisa fazer uma campanha de doação de livro, porque desapareceu bibliotecas, desapareceu escolas, desapareceu. E os nossos voluntários hoje estão contando história nesses abrigos onde essa população. E a criança não tem brinquedo, a criança está vivendo um sofrimento que não deixa de impactar na saúde. A saúde mental dessa criança é importante. Então eu vejo que os nossos voluntários estão atuando dentro dos hospitais, mas também levaram a contação de história para dentro desses espaços que hoje são espaços que precisam de mais acolhimento, de uma boa história para contar. Oh, que maravilhoso, Valdir. Valdir, você falou o nome de um jornalista, eu acabei não pegando o nome dele. Faz parte do livro Fazer o Bem Faz Bem? Fazer o Bem Faz Bem foi escrito pela jornalista Maria Helena Gouveia. Ah, sim. A Maria Helena Gouveia, quando a Viva tinha 5 anos, ela teve essa visão. Ela falou: posso escrever a história da Viva? Eu falei assim: a história da Viva eu gostaria de escrever, mas eu acho que vale a pena você pensar as melhores histórias. Vive, deixa eu ver, histórias de quem conta histórias. Então, a gente selecionou naquele período as melhores histórias. Depois a gente conseguiu multiplicar esse mesmo conceito para as nossas praças. Então, hoje nós temos lá no Biblioteca, já tem um livro de Recife, já tem um livro de Porto Alegre, e agora nós estamos produzindo do Rio de Janeiro e também vamos produzir o da Bahia. Bahia foi a primeira praça a ser multiplicada. Então, quando a gente percebe que tem muita boa história, tem muita experiência, a gente falou, isso tem que estar registrado. Os nossos voluntários também registram as suas experiências no Diário do Contador de História, que é aquela ferramenta que eu te contei. Ele atuou, ele sai do hospital e ele já registra no próprio celular, né, essas experiências. E a gente percebe que é de uma riqueza extraordinária. Mais tarde, aí é uma história muito interessante, que o Felipe Velicic estudava num colégio e ele precisava fazer um trabalho voluntário e ele quis fazer o perfil de uma ONG. Aí ele fez. Alguns anos mais tarde, ele nos procura já como jornalista do Estado de São Paulo. Okay. E aí ele falou: eu queria fazer uma matéria e tal. Eu falei: olha, então vamos contar a história do desembargador Malheiros, que é um desembargador da infância e da juventude, e que está fazendo um bom trabalho. E ele é nosso contador de história. Um desembargador contando história é a coisa mais rica, né? Aí ele escreveu. Depois ele apareceu, alguns anos depois, já como jornalista de tecnologia da Veja. E aí ele veio com a proposta. Ele falou: eu queria tanto escrever a história da Viva. Eu falei: não, a história da Viva sou eu que vou escrever. Se você quiser escrever comigo, a gente escreve juntos. Então também saiu o Vive e Deixe Escrever quando a gente estava fazendo 15 anos. E agora, nós estamos com 27 anos, nós já estamos preparando, como nós fizemos 30 anos, um livro mais parrudo, com mais informação e com tudo aquilo que a gente conseguiu, de uma certa forma, colher, né, dessa plantação que a gente acabou semeando. Né? Já está convidado, tá, para o lançamento, quando você lançar. A gente vai querer, com certeza, ouvir essas histórias. E, Valdir, me veio uma questão aqui, você falou sobre a visão daqui a 30 anos. E quais são os próximos passos? Então, os próximos passos, a gente tem, de uma certa forma, uma estrutura que nos garante, né, essa organização. Então, assim, durante o ano, a gente tem diversas atividades, diversos cursos. Nós temos uma ação que a gente faz já há 17 anos, vai para o 17º ano, que é a Descoberta Publicária contando histórias terapêuticas, com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, com o apoio da Escola de Enfermagem da USP. Então, assim, agora nós vamos lançar o Você Humanizado, né? Então, nós, junto, como eu falei, com os nossos representantes, a gente decide essa linha. Né? É tão coletivo
a participação, então nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente faz bem e também vamos agregar o que o contemporâneo está trazendo para a gente. Para você ver, eu jamais imaginaria que um dia a gente ia entrar dentro das escolas. E agora nós percebemos, quer dizer, com 2 anos de atividade em Olambra, já estamos indo para Ubatuba com essa mesma missão. Então, onde não tem hospital, a gente consegue, de uma certa forma, levar para outros âmbitos. Uma das coisas que é um dos bons exemplos é que todo mundo me perguntava: por que você não conta história para idoso? Conta história para idoso. Você conversou com idoso lá nos Estados Unidos. Idoso é o que menos retém voluntário. Eu falei assim: tá, vamos fazer o seguinte, a criança, ela faz assim, conta mais uma vez, conta outra vez, conta de novo. Né? Então, às vezes a gente está atendendo uma criança, dependendo da idade, eu vou ler aquela história muitas vezes. O idoso é diferente. Ele quer contar a história. E aí você tem que ter um ouvido qualificado, um ouvido atento. E aí nós criamos um projeto, né, junto com um parceiro nosso, que é o Instituto Helena Floresbal, que tem ali e acolhe algumas organizações não governamentais, e a gente criou o Tempo Rei de Histórias. Então nós criamos um curso para dar escuta qualificada para idosos. Aí a gente pega aquela história do idoso, escreve essa história, ele aprova. Aí nós temos um ilustrador que dá uma cara para essa história, e aí sobe para o site www.temporeidehistorias.org.br. Com esse conteúdo digital, eu consigo levar para dentro do hospital e oferecer para a criança: olha, tem uma história muito legal aqui do velhinho, que ele era professor, que ele era mergulhador, que ele era piloto, você não quer ouvir? Então a gente também consegue levar a criança para dentro do digital, mostrando um caminho de bons conteúdos. Né? Que maravilhoso, Valdir. Tô encantado com esse projeto, tô achando aí fascinante. Valdir, a gente tá entrando na etapa final, mas ainda tem algumas perguntas, tá? Vamos lá. Uma coisa importante, Valdir, como que a gente te acha, ou melhor, como que a gente acha a ONG na internet? Acho que é legal para a nossa audiência, né? Nós temos um site que é muito completo, tem muita informação, seja para formação, seja para atividades gratuitas que a gente oferece para a sociedade, que é o www.vivaedeixeviver.org.br. Depois nós estamos em todas as redes sociais com Viva e Deixe Viver. Então, localizar. Meu nome é Valdir Cimino, se alguém quiser falar comigo, eu também estou nas redes sociais com Valdir Cimino. Ai, gente, tá fácil, não tem desculpa para não achar, né? Então, a gente procura dar toda a atenção a cada pessoa que nos procura. Tem muita gente que fala assim: eu gosto de contar história, mas dentro de hospital eu tenho medo, eu nunca fui dentro de hospital. Não tem problema, você pode se experimentar, né? Porque é muito importante as pessoas poderem, de uma certa forma, experimentarem a ação voluntária. Eu sempre brinco que tem muita gente que virou voluntário, ficou muito pouco tempo e depois nos procurou dizendo: olha, eu quero ajudá-los de outra forma. Eu sou jornalista, eu sou uma pessoa que trabalha com finanças. Então hoje a gente absorve. Nós temos uma média de 160 pessoas por ano que não contam história, mas nos ajudam em algumas das nossas atividades. Olha que maravilhoso, Valdir. Muito obrigado pela sua participação, adorei. A gente sempre deixa a maior pergunta para o final. E essa pergunta é uma pergunta clássica do nosso podcast, que é o seguinte: se você pudesse indicar 3 livros, quais você indicaria? Qualquer ano, qualquer editora, qualquer autor. Então, eu vou indicar 3 livros da nossa Biblioteca Viva. A pessoa pode entrar lá e ela vai, de uma certa forma, se encantar. Para conhecer mais a Viva, vejam os 2 livros que nós produzimos de histórias de quem conta histórias. Os 2 livros que a gente foca exatamente o trabalho da Viva que aconteceu, né, que nós registramos em Porto Alegre e em Recife. Eu tive o prazer de escrever uma história a partir de uma vivência dentro do hospital, que é Laila vai ao hospital. É formiga ou barata? Eu não posso contar, porque o resultado é muito interessante. Depois nós temos um da Priscila Castelo Branco, que é Juju vai ao hospital. Esse livro, para mim, ele é de uma supremacia muito grande, muito interessante, porque ele traz para nós a vivência de uma mãe que sofreu quando o filho estava com câncer, o filho melhorou, depois ele teve uma recidiva, e a mãe falou: puxa, a gente vai ter que voltar lá agora para o hospital. Tal. E ele virou e fez assim: mas
tem contador de história nesse hospital? Ela pegou e falou assim, tem, porque ele já tinha sido impactado por nós. E aí ela pegou e falou, tem? Ah, não tem problema. Isso era Natal. Imagine uma criança feliz de ir fazer um tratamento. E a gente também tem um que eu gosto muito, já indiquei mais do que 3. Sem problema. É o Viva Futebol Clube, que foi escrito pela Dulce Rangel, uma grandíssima amiga nossa, uma autora de livros extraordinária, e ela trouxe dentro desse livro a importância da vacinação. Então a gente tem os times, né? O time das mãos limpas, que é a Vive e Deixe Viver, que ensina a lavar as mãos, e o Bactéria Futebol Clube. Legal. Criatividade é outro nível, gente. E também um que representa lá os vírus, né? Então, assim, para nós, é tão importante a leitura que a gente acabou produzindo muito conteúdo. Então, eu indico esses. E qualquer livro do Pedro Bandeira, que é um apaixonado por nós. Daqui a pouquinho ele vai entrar numa campanha, no mês de julho, nós estamos fazendo uma campanha com o Pedro, para a gente estimular os pais a lerem para os seus filhos, menos tela e mais livro. Então, ele muito preocupado. O Pedro nos conhece desde o início, então, sempre foi uma pessoa que derramou muitos livros das nossas bibliotecas, dos nossos acervos de livros dos hospitais. Nossa, excelente, Valdir. Muito obrigado pela sua participação. Gostaria de deixar uma última mensagem aí para o nosso público? Olha, seja voluntário, né? Em qualquer atividade, né? E utilize a contação de história para criar a empatia, porque a gente acorda e vai dormir contando história, e a gente sonha com história também. Então, o meu recado é: vamos ser mais solidários, vamos ser mais contadores de história e vamos ser voluntários. Maravilhoso. Valdir, muito obrigado, tá? Adorei a nossa conversa, adorei o nosso papo. Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir esse podcast e vai se sentir tocado e, o melhor de tudo, transformado. Obrigado, Luiz, pelo carinho, pela atenção e a toda a audiência que está aí nos escutando, nos assistindo. Exatamente. Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau.